Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal, segunda parte sobre o tema pandemias. Gripe espanhola, vírus causador, influenza A, H1N1. Período de surto, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Número de mortes, entre 20 a 50 milhões de pessoas em apenas 2 anos. O mundo toma conhecimento da doença em 1918, através do jornal espanhol El Sol. A gripe espanhola não teve origem na Espanha, mas ficou conhecida como gripe espanhola, ou também gripe pneumônica, peste pneumônica ou pneumônica apenas. A gripe espanhola é considerada como a maior e pior pandemia mundial. Segundo estudiosos, chegou a ultrapassar a peste negra, jamais esquecida. Chegou a ser considerada uma doença devastadora. A gripe espanhola espalhou-se pelo mundo em 3 ondas. A primeira onda aconteceu no primeiro trimestre de 1917. Segunda onda, o ápice, foi em agosto de 1918. Terceira onda, início do ano de 1919. Das 3 ondas, a de 1918 ficou conhecida por ser a mais contagiosa e a mais devastadora. Em 2009, uma variação desse mesmo vírus, conhecido como H1N1, voltou com o nome de gripe suína ou gripe mexicana. Mais uma vez, atingiu o mundo, levando a população mundial a correr para a vacinação, o que acontece todos os anos até os dias de hoje. A denominação gripe espanhola foi cunhada devido ao fato de muitas das informações a respeito da doença terem sido transmitidas pela imprensa da Espanha. Os jornais daquele país, que se manteve neutro durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, não sofriam censura quanto às notícias sobre a epidemia, o que não era o caso da imprensa dos países em guerra. A Espanha não participava da guerra e sua imprensa tinha liberdade para falar da doença. E por causa dessa liberdade da notícia sobre a gripe, a mesma ficou conhecida no mundo como gripe espanhola. Os primeiros casos da gripe aconteceram nos Estados Unidos no mês de março de 1918, iniciando no Texas, Nova York, logo em seguida no continente europeu. O combate à doença em Portugal foi liderado pelo Dr. Ricardo de Almeida Jorge, um médico higienista, investigador, professor de medicina, então diretor-geral de saúde. Ele decretou o encerramento das escolas, a proibição das feiras e romarias, aglomerações e orientou a população de forma a evitar o contágio, lavar frequentemente as mãos e cobrir a boca e o nariz após espirrarem e manter o distanciamento. Muito parecido com os dias de hoje. Aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, teve um boato que a cachaça com limão e mel curavam a gripe espanhola. A população em peso recorre ao remédio caseiro, cachaça com limão e mel, e em consequência dessa procura, o preço do limão dispara, vira ouro. A fruta some do mercado. E de acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita terapêutica que nasceu a caipirinha. É dito que a caipirinha foi inventada por causa da gripe espanhola. A origem da caipirinha como remédio popular é defendida pelo IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça. Uma curiosidade. Tifo exantemático ou epidêmico. Bactéria Rickettsia provazekii, identificada por Henrique da Rocha Lima, que é um médico brasileiro, era um médico brasileiro do Rio de Janeiro, no ano de 1916. E o Dr. Harry Plotz, médico americano, quem descobriu a vacina contra tifo, praticamente no mesmo ano. O nome da bactéria
homenageia Howard Taylor Ricketts e Stanislaus von Provazek, dois zoólogos. Ambos perderam suas vidas vítimas da doença ao investigá-la em 1915. Período do surto, 1918 a 1922, vitimando mais ou menos 3 milhões de pessoas. Todas as medidas de proteção tomadas naquela época se repetem agora com o advento do vírus SARS-2, Covid-2, que causa a doença Covid-19. Uma observação: é importante esclarecer que a febre tifoide e tifo são duas doenças distintas, transmitidas por micro-organismos diferentes. A tifoide é transmitida pela salmonela tifo e a tifo exantemática ou epidêmica por micro-organismos do gênero Rickettsia. O tifo e a peste bubônica têm as mesmas características e a transmissão é através de piolhos, carrapatos e pulgas que picam ratos infectados. Os sintomas são muito parecidos. Inicialmente se parece com uma gripe, depois vem a dor de cabeça e nas articulações, febre alta, hemorragias, delírios, lesões graves na pele, tosse, dor de barriga, diarreia, que podem levar a pessoa a perda de peso, desidratação grave e até a morte. O tratamento é feito com antibióticos. Existem também as vacinas, mas como hoje é fácil prevenir e erradicar a doença, a vacinação só é usada em surtos endêmicos, pois ela é pouco eficaz. Hanseníase. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra ou mal de Lázaro, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada de Microbacterium leprae ou bacilo de Hansen, descoberto no ano de 1873 pelo cientista Gerhard Arnold Hansen. Por causa do nome do pesquisador, essa doença é denominada hanseníase. Hanseníase é uma das doenças mais antigas do mundo, com registro de casos datados por volta do século 6 a.C. Devido à falta de conhecimento científico, a hanseníase era confundida com outras doenças, principalmente as de pele, como sarnas, psoríase, herpes, chamadas no passado de sarna, e até mesmo doenças venéreas. Por causa da ignorância religiosa, essa doença era considerada uma enfermidade ligada a algum tipo de castigo divino, que falavam que era pela a impureza da pessoa, associada à heresia, à desonra, coisas mais ou menos desse tipo. O contágio da hanseníase é transmitido por gotas minúsculas de salivas nas tosses ou espirros. O primeiro sintoma é o surgimento de manchas brancas na pele e, a seguir, perda de sensibilidade ao calor, dor, toque ou fraqueza nos braços, também fraqueza nas pernas, também fraqueza nas mãos. No caso de convívio com o paciente, é bom procurar ajuda médica e solicitar a aplicação da vacina BCG. O médico quem vai dizer se vai precisar ou não, já que a vacina é aplicada quando há sintomas ou sinais de hanseníase. Tratamento. O tratamento da hanseníase é à base de antibióticos, também reabilitação física e atendimento psicológico nos casos mais graves. O medicamento e todo o tratamento é feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O tratamento poderá ir de 6 meses a 24 meses, dependendo da orientação dos profissionais da saúde. Segundo a Agência Brasil, no Brasil foram 302 mil novos casos registrados nos últimos 10 anos, o que coloca o nosso país na segunda posição do ranking mundial da doença, somente atrás da Índia. Aqui, a média é de 30 mil novos casos por ano. O que traz alívio é saber que a doença hoje tem cura. Gripe A, H1N1.
H1N1 é o vírus influenza, gripe H1N1, influenza tipo A. Período de surto, 2009 a 2010. Doença que atingiu 207 países no mundo. Número de mortes, mais de 20 mil pessoas morreram pela gripe influenza. Apenas nos anos 2009 e 2010, quando a gripe A inicialmente foi apontada como a gripe suína ou gripe mexicana, que passou de epidemia para pandemia após a OMS ter verificado existirem casos dessa doença em todos os 6 continentes, identificada pela primeira vez em porcos. É uma doença respiratória causada pelo vírus influenza tipo A. São conhecidas 3 tipos de vírus influenza, A, B e C. Esses vírus são altamente transmissíveis e podem sofrer mutações, sendo que o tipo A é o mais mutável e o mais responsável pelas grandes pandemias. Geralmente, as pandemias estão associadas aos vírus do tipo A3. A principal complicação é a insuficiência respiratória, acompanhada de febres, calafrios, nariz escorrendo, tosses e espirro, dores de cabeça, dores de garganta, diarreias, náuseas e vômitos, que podem levar o paciente a óbitos se não for tratado com urgência. Porém, de acordo com as informações da OMS, menos de 0,5% das pessoas com infecção morreu. E quem morreu, morreu por não ter procurado ajuda médica. E esta ajuda médica deveria ter sido imediata. As vacinas da gripe são alteradas todos os anos para imunizar contra novas variedades dos vírus, pois os vírus se modificam e os que circularam no ano passado, por exemplo, não serão necessariamente os mesmos do próximo ano ou do ano seguinte. É importante não distrair de tomar a vacina anualmente. Os mais afetados são crianças, idosos, pessoas com doenças pré-existentes ou baixa imunidade. É isso aí, pessoal. Partiremos agora para a parte 3 e o encerramento dos nossos vídeos falando sobre pandemias. Aguardo vocês lá. Até breve.